Iniciou a gravação aí. O professor estava falando a vocês. Hoje nós veremos sobre os persas. Esses povos, né, os grandes guerreiros persas, que viveram aí onde hoje é o Irã, tá? Onde hoje se localiza o Irã, era o grande império persa, né? Nós vamos ver aí vários nomes de imperadores, né, persas, que dominaram aí as regiões, certo? Onde hoje compõe todo o Irã, e que, de certa forma, foi um povo muito influenciador, tá? Esses povos, eles viveram aí a partir do século VI a.C. e iniciaram a conquista dos maiores impérios da antiguidade. Em 1935, está escrito aí, ó, a Pérsia passou, né, a formar o maior império do Oriente Antigo. Quando? Em 1935. A Pérsia passou a formar o maior império do Oriente Antigo, unificando vários povos dessa região onde nós chamamos de Crescente Fértil, é o que vocês viram aí, são as regiões, né, que estendiam a sua fronteira até o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Principalmente em volta aí, né, de um dos principais rios, que é o Rio Nilo, né? Habitavam o Planalto do Irã, situado a leste da Mesopotâmia, uma região semiárida com montanhas ricas em minerais, desertos e poucos vales férteis de clima seco, com grande oscilação da temperatura. Prof, por que os persas conseguiram dominar todos esses territórios? Galerinha, os persas eram grandes guerreiros. Eles se dedicavam à guerra, né? E a sua dedicação à guerra os levou a dominar todos esses outros povos que vocês estão vendo aí. Os medos, né? Eles se dividiam aí. A partir de 2000 a.C., a região foi ocupada dos povos pastores e agricultores do sul, da atual Rússia, que invadiram o Planalto. Os medos fixaram-se ao norte do Planalto do Irã, enquanto os persas se estabeleceram a partir do sudeste, próximo ao Golfo Pérsico. Né? Como que se origina esse grande império? Através de unificações, através de dominações. Você domina um povo e, através da dominação daquele povo, você unifica o seu império, você aumenta esse império. Tá? Vai aumentando cada dia mais. O grande fundador do Império Persa, vocês podem ver aí na imagem, deixa eu virar assim para ver se vocês conseguem ver. Assim conseguem ver melhor. O grande fundador do Império Persa é o chamado Ciro o Grande. Tá? Ele venceu os medos, né, os povos medos, e reuniu sob o seu domínio as tribos do Planalto Iriano. Tá? Conquistou os reinos da Lídia, da cidade grega da Ásia Menor, e em 1539 a.C., ele também conquistou a Mesopotâmia, terminando assim o chamado cativeiro da Babilônia. O Ciro, ele incorporou, né, ao Império toda a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina. Fenícia e a Palestina. Então, ele vai incorporar aí, nesse Império Persa, todas essas outras regiões, formando-se, então, um grande Império Persa, tá? Formando a partir daí esse enorme, esse gigantesco império que nós vamos estudar a partir de agora. Professor, esse slide aí, você vai colocar o número ali? O professor vai criar um slide para vocês, tá? Esse slide aqui, o professor pegou de última hora. Eu montei um slide para vocês e está no meu computador. Eu acho que eu falei para vocês, né? O computador do prof deu um BOzinho, ó. Não quer ligar por lei alguma. Ó, o prof tenta ligar, tá Tá conectado na carregando. tomada?
Tá conectado na tomada, ó. Não liga. Aí o prof pediu pro técnico vir aqui. O prof montou um slide para vocês. Legal, tá? Explicadinho, sem ser muito escrito também. Uma explicação. Tá? Então, esse slide aí você pegou de última hora ou você criou? Esse slide aqui eu peguei só para vocês terem uma noção mesmo. Tá? Esse slide não foi o que o prof elaborou para vocês, não. O prof elaborou um outro slide. Cada rei que sucedia a um anterior ampliava ainda mais o território persa. Né? Ou seja, para que eu possa, deixa eu aumentar aqui para vocês. Ó. Como vocês podem ver aí, ó. Essa região de vermelho é onde começa. Centro territorial persa. Depois, o Ciro, ele chega e ele faz uma ampliação desse território persa. Como? Em toda essa parte de amarelo. Toda essa parte amarela já foi dominado pelo Ciro, aquele responsável por unificar o império. Depois do Ciro, nós temos aí o Cambises. Cambises é essa parte de azul. Tá? O Cambises ele já se estende aí por todo o mar Mediterrâneo, né, o Mar Negro, e assim por diante. Toda essa parte azul. Já com as outras dominadas. E aí nós temos o grande rei Dario, né, que é essa parte alaranjada aí. Então, eles estavam sempre procurando ampliar o seu território. Então, a gente tem em mente que os... a câmera está virada, vocês não falaram nada. A gente tem noção, na mente, que os persas sempre estavam guerreando, eles sempre estavam lutando. Eles eram conhecidos por ser os grandes guerreiros persas, tá? Até eles serem dominados. Nós vamos ver como que acontece essa dominação dos persas também, tá? Dario, vocês vão escutar muito esse nome, principalmente em filmes, tá? O apogeu do Império Persa. O sistema administrativo persa foi um dos mais eficientes da Antiguidade Oriental. O Império Persa era governado por uma monarquia absoluta, ou seja, o poder do rei era teocrático. O que quer dizer isso? Mais ou menos como nós falamos lá dos faraós. O poder do rei sendo absoluto e teocrático, o rei governa na terra por ordem de quem? Por ordem de Deus. Tá? O rei governa na terra por ordem de Deus. Então, se é a ordem de Deus, a sua decisão não pode ser questionada. Né? O rei é a autoridade máxima. Sua autoridade jamais pode ser questionada. Porque isso quer dizer monarquia absoluta. O próprio nome já fala, monarquia absoluta, ou seja, o poder do rei, ele é absoluto. É igual à lei da sua mãe sobre você. É absoluto. Se a mamãe falou, acabou. Não tem teimosia, não. Se teimar, chinela vai voar. Ou cinco. Pode ser cinco também. Às vezes não é chinelo. Às vezes até na parede. Às vezes é até a mesa, né? A cadeira. Então, o poder cadeira do rei, na hora tudo vira chinelo. não questiona o poder do rei, não, senão você vai ser jogado para os leões. Para os Exatamente, porque na hora da raiva tudo vira chinelo. O império, ele possuía... eu não sei aí, saber. Miguel, por que você não estava na aula? Eu estava na aula sim, professor, só que aí eu estava no celular do Gustavo.
Aí o Gustavo teve que ir no lugar, aí eu entrei na aula pra mim não prestar atenção também. Aí ele tá lá e eu tô aqui, entendeu? Tudo bem, então. Beleza. Então, vamos lá. Possuía 4 capitais. Quais eram elas? Susa, Persípolis, Babilônia e Ecbatana. Tá? Ruínas de Persópolis, aí para vocês verem. Persípolis. Antiga capital persa. Ainda tem as ruínas. Ruínas, ou seja, quando a gente fala ruínas de Petra, né? São uma das 7 maravilhas do mundo. Essas ruínas aí são partes que ficaram, né? Ou seja, alguma lembrança da cidade. Dário I enfrentou diversas rebeliões dos povos dominados, a fim de combater. Dividiu o Império Persa em 20 províncias denominadas satrápias e nomeou líderes locais, denominados sátrapas, para governá-las. Então, o que Dário fez? Dário viu, né, que ele não conseguia dominar todo esse vasto império que agora já era, né? Era um enorme império. Aí a gente tem aí a finalização para a extensão desse império com Dario, né? Quando ele chega na sua extensão máxima. Então Dario pegou e dividiu esse grande império persa em 20 satrápias, né? Ou seja, 20 províncias, 20 estados. E em cada um desses estados, dessas satrápias, ele colocou um sátrapa, ou seja, um governador, um líder para governar ali. Esse governador, ele era responsável principalmente por arrecadar os impostos. Era isso que fazia o império ser gigantesco. Então, ou seja, a arrecadação de impostos, ela teria que estar em dia, independente. O povo está passando fome, não importa, o governo não pode ficar sem o seu dinheiro, né? E esse dinheiro ele usava para manter a administração local, né, para manter a ordem, e principalmente para manter o exército, certo? Esses satrapas. Eles usavam para manter a administração local, para manter o exército ali, e a outra parte que sobrava, ele enviava ao grande rei Dario I. Tá? Ele sempre enviava ao rei alguma quantidade. Só que antes disso, ele teria que manter ali o seu estado, a sua província, certo? Em ordem. Pessoal, vocês vão escutar muito esse nome, província. Lembra disso, província é o mesmo que estado, tá? Província é o mesmo que estado. O Brasil já teve as províncias. Província da Bahia, província de Minas Gerais, Espírito Santo, e assim por diante. Província de São Paulo, tá? Na época da monarquia. Ok? Então, cada uma dessas províncias são administradas por um satrápias, certo? O que aconteceu, né? O professor, mas esse império desse tamanho aí, o rei Dario ele não tinha nenhum inimigo, não? Como que fazia? As pessoas realmente passavam o dinheiro para ele? Funcionava, né? A mesma coisa a gente colocar o Bolsonaro lá e aí dar autonomia para os estados, para a questão de impostos, como acontece hoje em dia, e passar o dinheiro para o governo federal. Para evitar essas traições, né, Dario I ele enviava fiscais reais a essas, conhecido como os olhos e ouvidos do rei. Para fazer o quê? Para fiscalizar o que aquele satrapa estava fazendo ali dentro da sua província. Né? Se realmente estava cobrando
impostos, se realmente estava tendo aquela quantidade de lucro, né? Então, existia ali um fiscal do rei, né? Dario I. Aí está o mapa, né, da divisão do Império Persa em 20 satrapas, ou seja, em 20 províncias. Prof, se eu não lembrar esse nome, satrapas, eu posso colocar províncias na prova, se pedir? Claro, você pode colocar províncias na avaliação. Não é que esse conteúdo caia nessa avaliação, prof, já lembrou vocês. O conteúdo da avaliação desse mês é Egito Antigo, tá? Nós já estamos falando de Pérsia, dos persas, tá? Então, vamos lá. Aí está a divisão, tá, desses povos, né, dos sátrapas. Todo grande império e todo grande estado, todo grande país, ele necessita, para se manter forte e bem estabelecido, de quê? De um exército. Um país ou uma nação que não tenha um exército não conseguirá se manter forte. Então, para isso, o rei, né, ele possuía um poderoso exército, conhecido como os Imortais. Tá? Lembra que o prof falou desde o início da aula, os persas, eles eram povos guerreiros, eram muito conhecidos por a questão da guerra, diferente dos helênicos, tá? Eles eram povos guerreiros. E aí vocês estão vendo o mosaico persa representando os imortais, né, esses grandes guerreiros, e o relevo em pedra representando o exército persa. Um poderosíssimo exército, tá? Todo rei, todo reino, para se manter forte, ele precisa de um poderoso exército, né? Como é que você vai mostrar que você é forte sem um exército? Possível, né? Uma possível guerra. A guerra, galerinha, a guerra, ela não é algo que está longe de nós. A guerra, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. E ela pode retornar a qualquer momento, tá? A qualquer momento. É claro que uma guerra hoje, ela não será da mesma dimensão como anteriormente, né? Anteriores, as guerras não serão mais de lança, não serão mais de baionetas, não serão mais de corpo a corpo, será uma guerra nuclear, né? É uma guerra nuclear. Eric Hobsbawm, no seu livro As Grandes Revoluções e o Breve Século XXI, ele diz que as guerras, a Terceira Guerra Mundial, se houver a Terceira Guerra Mundial, ela vai ser de apertar somente um botão. Acabou o mundo. Exatamente. Vou apertar um botão, já era Brasil. Vou apertar em outro botão, já era os Estados Unidos. Né? Será mais ou menos assim. Né? Por que a gente tem esse entendimento? Porque em 1945 lançou-se 2 bombas nucleares, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki, que causou uma destruição imensa no Japão. Destruição essa que até hoje o Japão sofre com isso, porque lá no Japão, nessa região, há uma radiação solar, uma radiação química por conta das bombas, que se você ficar nessa região causa câncer de pele. Tá? Ou seja, mesmo que 1945, 2021 nós estamos, né? Vou só fazer aqui para o professor de História, não de Matemática. Setenta e 76 anos após a Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 2021.
né? 76 anos aí. Desses 76 anos, imagina o que esses grandes potências não conseguiram construir de bom. Né? Porque houve aí uma corrida armamentista, que vocês vão estudar posteriormente. Tá? Dario I mandou construir uma rede de estradas ligando os grandes centros que lhes permitiram mandar seus funcionários do exército, de um extremo ao outro, com relativa facilidade. A mais famosa era a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes, na Ásia Menor, com uma extensão de 2.500 quilômetros. Na Estrada Real, funcionou o primeiro sistema de correios da história. Vocês podem ver aí, você não consegue ampliar, né? É aí que inicia-se o primeiro sistema de correios. Essa história real aí, essa estrada real, é onde que era onde levava-se, né, a mensagem de um lugar para o outro. Ali em Paraty existe uma estrada real também, tá? É muito bonito você passar pela estrada real, dá aquela sensação de voltar no tempo. Instituiu também uma moeda, né? Porque, claro, se você quer aí manter o domínio econômico, você precisa ter uma única moeda para todos esses impérios, né? Aqui no Brasil, se existisse mais de uma moeda, se cada estado tivesse sua moeda, ficaria difícil para o Brasil conseguir controlar a economia, né? Mas como não, é uma única moeda para todos os estados, aí é mais fácil. Então, Dario vai instituir uma moeda, o chamado dárico, né, cunhada em prata ou ouro, para facilitar as atividades comerciais. O Dario não cumpriu sua função, pois passou a ser acumulado como fortuna pessoal pelos sábios. O Dárico, né? Aí existe um filme, né, sobre Dario I, representado pelo cinema, o filme 300. O quanto isso representa a realidade. Quem já assistiu esse grande filme, Os 300? É um filme de guerra sobre Dario 300. Quem não assistiu, assista para você entender o quão poderoso é este império, tá? Tem no Netflix, Os 300. E a economia, prof? A economia deles eram baseadas no quê? Como sempre, tá? Todas as vezes que a gente volta no passado, a economia, ela sempre é baseada na agropecuária. Ou seja, agro, de agricultura, pecuária, né? Que vem aí do campo, da domesticação de animais. Com a irrigação pela água das montanhas, na criação de gado e na exploração de minérios. Grande dedicação à exploração desses minérios aí. Com a formação do Império, o comércio passou a ser uma atividade importante, dando origem a uma camada de ricos comerciantes. A chamada o quê? Burguesia. Por ela passava rotas de caravanas comerciais, ligando a Índia e a China ao mar Mediterrâneo. O comércio impulsionou a indústria de tecidos de luxo, joias, mosaicos, tapetes de rara beleza. Então, a economia é baseada na agropecuária, é baseada, né, na mineração e também baseada no comércio, tá? Essa é a economia dos persas. Resumindo aí, baseada na agropecuária, baseada na mineração e baseada também, né, no comércio. A religião deles era o zoroastrismo. Zoroastrismo é uma visão que nós temos hoje. O que é isso? Os zoroastras. Os zoroastras acreditavam que existia dois reinos. Um desses reinos era dividido por um deus mau, Arimã, e um deus bom, Hormuz, que lutam até a vitória final do bem, que é o final do bem. Bem sempre prevalecerá o mal, né? É aí que está esse ditado. Bem sempre prevalecerá o mal. Então, esse Deus do Zoroastro, aí, do zoroastrismo, né, é um lado bem,
e um lado do mal. É como a gente vê hoje a religião também, né? A nossa religião, no mundo atual, ela é vista dessa forma, como um Deus do lado bem, um Deus do lado mal. O principal livro sagrado deles era um chamado aí, ó, Zend Avesta. Tá? Os persas aceitavam a existência de duas divindades opostas, que estavam sempre em luta. Aura-Mazedã, o bem, era o deus de luz, o criador das coisas boas da terra, e Arimã, o deus mau, ou seja, era o responsável pelas doenças, pelas desgraças do mundo, sendo deus das trevas, né? Da mesma forma como hoje a religião cristã vê. Quem é o Deus do bem, segundo a religião cristã? Jesus, Jesus, Deus, né? Esses são os deuses do bem. E o Deus do mal? A religião cristã vê o Deus do mal como o diabo, né? O diabo seria o Deus do mal. Então, da mesma forma como via os zoroastras, né? Ou madeísmo, como a gente podemos chamar de masdeísmo também. Ou seja, existe Deus e existe o diabo. Naquela época, existia Hormuz e existia Arimã. Tá? A vitória final seria sempre de Hormuz, que lançaria Arimã num precipício, ou seja, num grande abismo. Acreditavam também na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos e no dia do juízo final. Estão vendo aí que tem muita coisa em comum com a religião hoje? A religião hoje acredita na imortalidade da alma, né? Cristã. A alma é imortal. O corpo é matéria. Ele é mortal. Ele morre. Ele se decompõe. Né? Já a alma, ela é imortal, né? Ela ressurgirá, haverá uma ressurreição dos mortos, como diz a igreja cristã, né? Para o quê? Para o grande julgamento final. Enquanto isso, enquanto não há esse julgamento final, as almas descansam. Ou esse julgamento final também, ele pode ser, né, no momento em que você acaba indo dessa terra, segundo a religião, né? Só que aí muitas religiões, elas vão usar desse início, né, desse princípio e fundar outros princípios religiosos, como além da ressurreição, a encarnação, né? Que acreditam que as pessoas, né, que a alma é imortal, porém ela reencarna em outro corpo, tá? Ela reencarna em outro corpo, que é o caso da religião. Eu esqueci o nome da religião. O kardecismo, né? O kardecismo, que é a religião espírita. Eles acreditam que as pessoas, as almas, elas, além delas ressurgirem, né, delas passarem pela ressurreição, elas também reencarnam, né? Ou seja, há uma reencarnação. O Zoroastro, aí dá para vocês verem, o Zoroastro ou Zaratustra, né? Assim como a gente prefere chamar, é o profeta criador do zoroastrismo ou do mazdeísmo, tá? Ali está o deus do bem, né, ao lado do Zoroastro, Hormuz, ou Aruga Mazidã, tá? Aí o professor, o slide traz para nós, né, o que o professor acabou de falar, né? Muitas características do zoroastrismo influenciaram outras religiões, como o cristianismo e o judaísmo, né? Que é o fator de governante, político, né? Criação de muitos filhos, tipo de terra, certo? Ah, galerinha, essa criação de muitos filhos, o professor falou para você. Só que os cristãos, eles viam o seguinte, o Zoroastro também, que você não poderia evitar ter filhos.
Por que antigamente tinha muitos filhos e hoje as pessoas não têm, bro? Antigamente era comum as pessoas terem 17 filhos, 18, 20. Era normal você ter 20 irmãos. Já pensou? Uma sala de aula, seu irmão, né? E isso era comum naquela época, ter muitos filhos. Quanto mais filhos tivesse, melhor era. Precisava habitar a terra, né? O Levi com mais 19 Estevão. Ele não aguenta nem meio. Como é que ele vai aguentar 19? Mais 19 Estevão. Né? Lourenço com mais. Acho que eu ia entregar a vida. Não, eu acho que eu mataria meu irmão em cada canto. Mateus é sozinho, Mateus? Infelizmente. Deixa a pessoa você com Deve 19. Ah, eu gostaria. Que já tinha pelo menos 2, que eu tirava a raiva da minha mãe. Não, Levi, não reclama do seu. Não, ah lá, o Miguel já veio junto. Já pensou, Miguel? não, professor, eu tenho 3 irmãos. Um mora lá em Uberlândia, que ele já tem 18 anos, aí tá tentando passar na faculdade. Aí eu tenho 2 que moram na minha casa. Aí tem as horas legal. Por causa que pensa assim, quando vai pedir uma pizza, aí pede 2 pizzas, aí sobra pizza. Aí só que aí tem a parte chata, que eles ficam irritando muito. É, né? É bom. Eu gostaria de ter. Né? Eu gostaria de ter irmão, porque, tipo assim, quando eu fazer alguma coisa, eu poderia colocar a culpa no meu irmão. Entendeu? Então não fui eu que fiz. Professor, uma coisa que minha mãe enche minha cabeça é de eu não ter mais um filho. Que ela fala que eu fico em cima dela. Você pede para o irmãozinho? Não, é por causa que não tem com quem eu brincar, os dois chegam tarde. Pois é. Trabalham muito, né? Mas olha só, tu tem a gente, pô. Lourenço é irmão. O Levi não tem, não. O Levi tá fora. O Levi a gente liga pra ele o dia inteiro. Ele fala assim, vocês podem... Tô jogando Roblox. Na aula. Ele fala assim na aula, nossa, mas vocês podem me ligar que eu vou atender vocês. Ligamos. O Levi tá reclamando de barriga cheia. O irmão dele é muito quietinho. Vixe. Sei. Muito educado. Sei. Tá mentindo pra gente, Levi? E não é até o Levi tá mentindo pra gente. O irmão do Levi é muito responsável. Faz tudo pra ajudar o Levi dentro de casa. Agora tá minhas dúvidas. Ele ajuda o Levi a fazer até as tarefas de escola. Sei. Levi! E é por isso que eu quero ter Eu irmão. tava na fazenda ontem e tu me pedindo tarefa com o seu irmão do lado. Vou fazer pra mim, tipo... O professor chegando no meu irmão, falar assim pra ele, ó. Não, te boto. Faz as minhas tarefas, aproveita. Se você fazendo a sua, faz a minha também. Obrigado. Vai, né, Levi? Ficaria muito bem. Levi que faz tudo sozinho. Se vocês quiserem, eu vou doente. Dá um Estevão pra mim. Vocês aí. Eu quero ter um Estevão também. Quanto custa um? Custa R$1.000. Se você me pagar no dia, eu te dou por um mês. Nossa, pegou o irmão, pegou o irmão. Isso! Pegou o irmão. Não tá chamada. Para um revolucionário já fazendo. Já Bom dia. Presente. Fernanda. Presente. Fernanda, você tem irmão? Tenho uma irmã mais velha. Quando é mais nova é melhor, né, Fernanda? Mais velha. Eu prefiro também. Gabriel. Por quê? Presente. Porque eu sou mais velho. Sempre as coisas vêm em cima do mais velho. Realmente, né? Professor. Não, eu sou mais Muda a velha, história já. Professor, Oi. você não falou meu nome na chamada? Quem? A Você não Beatriz? falou. Beatriz, é porque o prof tá olhando pelo chat aí, você tá como Vanessa, tá no último. Tá? Tá.
Mas o professor vai colocar aqui já. Gabriel. Presente. Falei presente. Beatriz. Tá aí. Gustavo. Presente, professor. Peraí, Gustavo é o irmão mais velho que o do Miguel? Levi. Não. Gustavo, quem que é mais velho, você ou Miguel? Que seria Quem nasceu o quê? primeiro? Quantos minutos de diferença? Eu achei que o Gustavo era o mais velho. É verdade. Olha. Não, eu sou também mais achei. velho. Ô, Miguel é professor, mais velho? é que eu tenho tênis. Aí eu nasci 2 minutos mais cedo. O Gustavo? Ele é É mais 2 velho. Nossa. 120 segundos mais Só velho. por 2 minutos. Não, é 2 minutos. mais velho. Você faz 2 minutos. A alegria do Miguel deve ser muito bom, né? Não, só que o Gustavo é o dobro de mim. Não, o Gustavo tem o dobro do tamanho do seu, Miguel. Você não Realmente. Ele é o dobro, ele é grande, ele é forte. Ele já mudou isso, né, Miguel? O Miguel, sem brincadeira, acho que ele bate aqui em mim, ó. Liga pra você, ele bate aqui em mim. Não, eu sou muito pequena. Acho que eu vou batendo tipo no joelho do Matheus. Eu tenho 1,50 m. Isso é porque eles Eu não tenho são 1,47 m. univitelinos. E 65. Eles Eu não são sou muito gêmeos. pequena. Eles não são gêmeos univitelinos. Mas são gente. O que é isso? Aí são gêmeos, né? Eles não Desculpa, são eu sou gêmeos idênticos. Nada. Mas são Entendi. gêmeos. Um idêntico. Mas o São quê? gêmeos, porém não são idênticos. Eles são Eles diferentes. parecem. Uhum. Ô, Essa cara, eu posso escrever um minuto. Se Ô, cara, parecem, Essa viagem de mas pessoas. eles não possuem o mesmo DNA. Quê? Fuck. Não tô no Eles não. vieram de famílias diferentes. Não. DNA é sangue, mano. Isso. Por exemplo, se o Matheus tivesse o irmão dele, gêmeo idêntico, e futuramente ele tivesse um filho, e precisasse fazer um exame de DNA, não saberia quem era o pai, se era o Matheus ou o irmão dele. Não dá para saber. Ei, Matheus. Caraca, eu não entendi nada. Então aí, ó, isso aí. Mas consegue Por quê? ser o mesmo, então não tem como Porque saber. o DNA do Matheus vai ser o mesmo DNA do irmão dele. Ah, entendi. No caso do Miguel e do Gustavo, não. Não adianta trapacear. Se o Gustavo tiver um filho, e o Miguel fizer o exame de DNA para ver se o filho vai ser dele, não dá o Miguel, dá o Gustavo. Né? Dá lá que o filho é do Gustavo. Se o Gustavo e o Miguel fossem irmãos gêmeos idênticos aí daria, né, os dois como pai. Mais ou menos assim. Posso explicar mais que eu tô notando Dois aqui, pais. Primeiro, anota aí, Matheus. Nunca tem um irmão com o mesmo sangue. Nunca. DNA. Ô, professor, aquela Vamos lá. história que você Vamos falou continuar a que. explicação. Hã? Aquela história que você falou que a culpa sempre vem pro mais velho. Sempre que eu vou brincar com o meu priminho mais novo, ele embua toda vez, porque o que eu pego, ele quer. Aí eu embuo e eu vou pro meu celular. Ele quer o meu celular. Os irmãos mais novos são os mais folgados, mais Tem vezes que eu pegar ele, olhar pra uma janela e tacar, ver se voa. Vai, cara. Ô, louco, cara, agressividade. Eu só peço pro meu irmão fazer isso. Os mais novos são os que ficam mais de boa. Os mais novos não Outra, fazem nada. leite com todo. Leite com todo. Não ficamos, não. Leite com todo. Leite com todo. Mas deve ficar falando no ouvido. Traz um leite com todo. Vamos finalizar essa parte aqui, ó, em relação à cultura. A cultura. A criação artística e intelectual sofreu influência das culturas dos povos vizinhos. Os persas optaram, a princípio, pela escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios, que depois foi substituída por uma escrita alfabética, que é a que nós usamos hoje. Na arquitetura, os persas usaram como modelo as construções babilônicas, egípcias, embora os grandes monumentos persas não fossem templos, como no Egito e na Mesopotâmia, e sim palácios reais. Tá? Então, vocês podem ver que os persas eles não haviam
essa dominação, a nossa cultura tem que ser e pronto, acabou. Não. Né? Eles permitiam as pessoas, né, professarem a sua própria cultura. E aí que nasce a questão do vaso, do azulejo, né? Como vocês verem, então, podem ver nos dias atuais. Né? Esse azulejo aí, coloca nas paredes, e as pessoas acham isso bonito. Um azulejo hoje é muito caro, né? Está o vaso, e assim por diante. O Irã atual é governado por uma teocracia absoluta, ou seja, lá ainda persiste, né, o governo teocrático e absolutista. Né? O governo é representado pelo Ayatollah Ali Khamenei, né, o atual presidente Masoud Ahmadinejad. Né? O Irã, lá para vocês verem, é um nome mais complicadinho, né? O nome do presidente lá, ó. Masoud Ahmadinejad, certo? É governado por esse presidente e o poder dele é absoluto, ou seja, não existe deputado, não existe senador, não existe governador que possa intervir, não. O que ele achar que tem que ser feito, vai ser e pronto. Né? E é governado por quê? Por uma cúpula religiosa, que direciona toda a vida política do país. Isso é desde 1979. Claro, com extremismo. Tá? No Irã, há um extremismo religioso lá, predominante, porque é absolutista. Tá? Lá, o que se mantém no poder é o absolutismo monárquico. E o absolutismo representado por uma figura religiosa. Tá? Lá existe um rei, lá existe um presidente que é governado, né, por Deus, pela autoridade divina. Certo? Prof, lá então não posso fazer uma manifestação, não posso fazer greve de espécie alguma, de maneira alguma. Né? Se você a fizer, você pagará por isso. Não é como no Brasil, nós vivemos uma democracia. Não, lá é um poder absolutista. Diferenciam isso, galerinha. Poder absolutista, não existe democracia. Como houve durante a ditadura militar no Brasil. Não houve democracia. A mesma coisa acontece quando nós falamos do governo da Inglaterra, quando foi absolutista. O governo monárquico da Inglaterra era absolutista. Hoje, a monarquia da Inglaterra ela é uma monarquia, né, parlamentarista. Ou seja, a rainha está lá, ela governa, porém, quem manda em tudo é o parlamento, é o primeiro-ministro da Inglaterra. A rainha da Inglaterra ela é uma figura representativa. Ela serve como decoração, mais nada. Ela não tem poder para decidir a política do país. Tá? Ela tem Só para influência. falar que tá lá. Hã? É só para falar que é a rainha e pronto, não faz nada. Só para falar que é a rainha, para manter ali viva essa tradição, né, de monarquia. Ela está ali, representa a monarquia, né, porque isso é muito rico, isso é uma tradição, né, isso aí dá a sensação de poderio, né, um grande poderio, e ela é louvada, ela é amada pelo seu povo, né, e assim por diante. Certo? Beleza, galerinha? Beleza. Pode ir pro intervalo, professor? Agora tem que vir a. Agora a Natália tem que vir aqui tirar a gravação. Sim, senão vai ficar vendo vocês jogarem, né? Né, Matheus? Eu o quê? Eu nem jogo. Se jogar aqui. Brawl Levi Stars, joga que isso? Nem sei o que é Brawl Stars. não. Vou falar O com a Levi Natália o tempo pra todo tirar. joga no Roblox. O que é isso aí, moço? Bolo. Ih, Ele arrancou, voltando de conta. ele arrancou um pedaço do bolo. Parecendo um esqueleto. Galerinha,
Ô, Cássio, o microfone tá fechado. Até mais, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. O cara tá comendo bolachinha. Tá, peraí, eu vou falar Não pode falar nem mais com bolo, mais que tá aqui Ô, aquele falando. negócio lá legal, né? Que eu te mandei, né, Lorenzo? Levi. Ih, mano, mó da hora. Eu vou ver. Então, vou, assim, vou meu pai seria o Chico Amaro, minha mãe seria a Rita. Vamos. Meu pai, assuma. Eu parei, calma. Assuma. Peraí, vou começar de novo, então. O meu sensei seria o Naruto. Jiraiya. Ele te Naruto. adicionou, Naruto. Gabriel, ele te adicionou, tá? Seu sensei seria o Naruto ou seu pai seria o Naruto? Meu pai seria o Naruto. Parabéns. Naruto, minha mãe Ô, gente, vocês e Meu o coleguinha Mano, seria o quê? Indo. gente. Tô indo. O meu parceiro seria o Boruto. Tá, minha mãe. Gabriel, fala, Agora Gabriel. vamos ver. Sou o O segundo sensei. seria o filho da Inen do O que você falou, Gabriel? O que você Tem falou? como piorar, cara? Entra no servidor, estou matando o almirante. Tsunade, meu O sensei. meu que é o Kawaki. Ah, não, eu vou pagar, Gabriel, pelo amor de Deus. Agora meu parceiro, Mitsuki. Meu parceiro, Mitsuki. Não, esse aqui eu não Segundo parceiro de respondi. equipe, Shikadai. O meu melhor amigo seria a Sarada. Seu rival. Ô, Gabriel, eu vou dar Tarado. um pouquinho. Tá, me Planeja te matar, o Gara. É, meu rival é. Adeus. Melhor amigo, Não gosta de você, Gara. De novo. Shikadai. É melhor amigo. Planeja te matar. Gosta. Ah, Tá, pô. Ô, Gabriel, eu vou upar um pouquinho pro level 1050 pra pegar um próximo será que missão. é isso mesmo? Eu juro por Deus. Não gosta de você. Boruto. Caraca. Eu já quero chegar no level 1100. Então, Gosta de você secretamente. Pelo amor de Deus. Manda esse teste pra O mim. cara não gosta de mim. Ah, Gabriel, sua biju. você tem quanto de dinheiro, Gabriel? Sua biju. A Tsunade gosta secretamente. Seu poder. Quanto? Seu poder. Raiton? 20 mil? Depois eu quero fazer esse teste também. Tá, Gabriel, fala o seu dinheiro. Fala o seu dinheiro. 20 mil. A minha biju seria o Chuká. Ah, você tem 20 mil? Aquela de 7 caudas lá. Aquela lá que eu esqueci o nome. Eu tenho 1 milhão. Eu gastei tudo meus. Ô, alguém me ajuda a subir os troféus. Lá no finalzinho, apareceu um Eu vou ajudar. Eu vou Agora que minha 6 biju. dias. Tá, a biju Temporada, seria o tá Chuká. O viajando. meu poder. eu só O meu vou- poder seria o Rasengan. Eu só vou jogar hoje quando eu chegar a 1.100. Meu elemento. Alguém pode me ajudar a fazer missão? Por favor. Eu não vou, não, tá? Caralho. Legal, é. Hoje não. Eu quero pegar 1.100. Depois eu te ajudo, uai. Hoje. Legal. Matheus. 1.040, eu acho. O que você tá fazendo aí, Matheus? Ficou É, foi um som de passarinho. A terceira vez que eu Já voltou pra casa. Olha, eu sou um cozinheiro. Que isso, cara? Meu Deus. Tá subindo pro cachorro. Eu sou um cozinheiro. Convida aí, pô.